meus irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Antes de entrarmos aqui um pouco daquilo que Deus tem a nos dizer, eu queria só dar uma dica para a amada igreja, para os irmãos. A dica é essa: oremos mais por aquelas pessoas que Deus colocou no poder. Oremos mais por aquela pessoa que Deus colocou para cuidar de nossa cidade. Oremos mais por aquela pessoa que Deus colocou para governar o Estado. E oremos incessantemente por aquela pessoa que Deus colocou para cuidar do nosso país. Esse é o nosso dever de como cristãos, de como crentes em Jesus Cristo. Esse é um princípio que Deus nos ensina a sempre estar orando pelas autoridades que Deus tem colocado diante de nós. Então essa é a dica que eu dou. Irmãos, há uma frase popular e que essa frase ela é muito conhecida em nosso meio e que eu particularmente acredito e que essa frase ela faz todo o sentido, ela tem uma verdade. Por exemplo, na frase é essa, né? Futebol, religião e política ninguém discute. Futebol, religião e política, ninguém discute. Você já ouviu essa frase? Você já até mesmo tenha pronunciado essa frase, né? Que futebol, religião e política, ninguém se discute. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, para você ver como essa frase ela tem um fundo de verdade. Vamos imaginar que alguém torce para um determinado time e o seu amigo torce para outro time. Então, essa pessoa que torce para um determinado time, ela vai dizer: o meu time é o melhor. O meu time é o melhor porque ele tem o melhor elenco, tem a melhor estrutura, tem o melhor técnico, tem mais títulos do que o seu. Porém, o amigo dele vai dizer: não, o meu é o melhor. O meu é o melhor. Porque o meu tem esse título, o seu não tem. O meu tem esse jogador, o seu não tem. Então, a pergunta é: qual é então o melhor time? Do fulano ou do cicrano? E sabe o que você vai me dizer? Se o time desses dois aí não é o time que você torce, você vai dizer: é o meu time. Então, não há como saber qual é o melhor time aqui. Porque a área que está envolvida aqui, o que está envolvido é questão de gosto e de preferência, certo? Não é questão de verdade. Aqui não querem saber a verdade. A questão é gosto e preferência. Sobre a religião, vamos imaginar o seguinte: a pessoa A diz para a pessoa B que a sua religião é a melhor. A sua religião é a melhor por quê? Porque os avós dele, né, da pessoa A, ensinaram seus pais sobre essa religião, viveram nessa religião e morreram nessa religião. E os pais dessa pessoa A ensinaram isso a ela, passaram isso a ela, ou seja, a pessoa A aprendeu que essa é a melhor religião. Todavia, o B vai usar o mesmo argumento. O B vai falar as mesmas frases, as mesmas palavras que o A usou. Então, qual é a melhor religião? O que é que está envolvido aqui? É apenas gosto e preferência.
não é uma busca real para saber qual é a verdadeira religião, mas sim aquela que lhe adequa, né? Ou aquela que ele gosta. E por último, política. Vamos pensar que a pessoa A vai dizer que o seu candidato é honesto, seu candidato é justo e que o seu candidato sempre procura o bem-estar do povo, o bem-estar dos pobres e que o seu plano é sempre o melhor para o seu povo. Só que o B vai dizer o seguinte: não, meu candidato que é o melhor. O meu é melhor por essas razões, experiência na política. Já foi isso, já foi aquilo outro, e já está comprovado, o povo quer ele no poder. Mais uma vez, aqui eu repito, o que está em jogo aqui não é o fato de quem digamos assim, não se trata aqui de fato quem é o melhor ou não. Não é isso que eles estão, de quem é o melhor para a sua cidade, de quem é o melhor para o seu estado, seja aonde for. A ideia que está por trás aqui é apenas preferência e gosto. Eu quero aquele porque eu gosto dele. Eu prefiro ele. E você está se perguntando neste momento, por que o Senhor está falando desses assuntos de política, futebol, a religião? Porque todos os assuntos presentes no mundo querem tirar o nosso foco daquilo que é essencial para a nossa vida cristã. Todos os assuntos presentes no mundo querem tirar a nossa atenção, querem tirar o nosso alvo, querem tirar o nosso objetivo naquilo que é importante, naquilo que tem valor, naquilo que é relevante, naquilo que é eterno para as nossas vidas. E o que seria isso? A busca do reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Esse texto, essa passagem está dentro daquela passagem do Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, em que Cristo Jesus está se dirigindo exclusivamente aos seus discípulos. E é interessante que nesse capítulo 6, o nosso Senhor Jesus, ele vai falar a respeito da justiça, ele vai falar a respeito da esmola, a respeito da oração, a respeito do jejum e o acúmulo de tesouro na terra. Logo após ele entra em um assunto que é necessário, um assunto que faz parte do cotidiano de toda e qualquer pessoa, que é a questão da comida, bebida e vestimenta. E no versículo 25 ele diz: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Então, Jesus dá a essa exortação: não andem preocupados com isso. A questão é, por quê? Por que nós não devemos andar preocupados com isso? Com o que vamos comer, com o que vamos beber, o que é que nós vamos vestir. Por quê? Porque são os incrédulos que se preocupam com isso. Porque os incrédulos
Os que não têm Cristo estão focados nas coisas terrenas. Versículo 32, Jesus diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os incrédulos estão focados em cada vez mais em bens materiais. Os incrédulos é que estão focados em ter mais graduações. Os incrédulos é que estão focados em ter mais dinheiro. Os incrédulos é que estão buscando mais as coisas desta terra, coisas que não têm valor eterno. Essa é a razão porque Jesus diz que não devemos andar preocupados, porque os incrédulos só estão atentos e só olham para as coisas deste mundo. Por outro lado, devemos colocar o nosso foco no reino de Deus. Devemos a cada dia estar focados no reino de Deus. É como você tivesse uma luneta. Então você tem uma luneta e você a direciona para aquele astro ou aquela estrela que você deseja ver. E uma vez que você a observa, você não tira a lente dela. Você não tira o foco dela. É por essa razão que Jesus diz: focalize toda a sua atenção, toda a sua força em buscar o reino de Deus. Cristo nos diz que devemos buscar o reino de Deus e sua justiça. Cristo não está dizendo que não é necessário, não é importante a comida, a bebida e as vestimentas. Não, ele sabe que isso, de que isso nós necessitamos. Mas em escala de valores, a busca do reino de Deus está acima dessas coisas. E eu lhes digo por quê? Porque Jesus diz no verso 33: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. A razão é simples, porque não devemos focalizar nas coisas terrenas, e sim nas coisas de Deus, nas coisas do alto, porque as coisas do alto, numa escala de valores, ela é eterna, é mais importante do que isso. E outra, porque o Senhor disse que promete nos dar a comida, a bebida, a vestimenta. Ele está dizendo: Deus vai providenciar isso, o que você necessita. Vamos lembrar do povo de Israel. Passam 40 anos no deserto. Não são 40 dias, não são 4 noites, não são... São 40 anos, não são 40 horas, são 40 anos no deserto. Quantos morreram de fome? Quantos naquela peregrinação pelo deserto passaram fome e isso levou a óbito? A Bíblia diz: nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz que nem as sandálias dos seus pés desgastaram. Há uma sandália dessa para eu usar, passar 40 anos a usando. Mas entenda, nenhum daqueles que estavam peregrinando no deserto morreram.
por não ter o que comer. Deus sempre enviou dos céus maná, a comida de cada dia. Deus sempre os guiou pelo deserto para encontrar uma fonte de água potável. E se não fosse potável, Deus a transformava. Deus faz até jorrar de uma pedra água. A promessa que Deus nos oferece nesse texto de Mateus, irmãos, é clara e simples. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós focalizamos, nós colocamos a lente de nossa luneta no reino de Deus, Ele acrescenta o que nós necessitamos. Por essa razão que o nosso mestre diz: não se preocupem, não andem ansiosos. Irmãos, não gaste tempo de sua quarentena ficando aflito, angustiado, atormentado por palavras de governantes ou palavras de pessoas que não entendem e nem compreendem a verdade da palavra de Deus. Não gaste o seu tempo, não desperdice seu tempo lutando por algo que não tem valor eterno. Eu não estou dizendo aqui que não devemos dar ouvido às autoridades. Sim, devemos dar ouvidos e escutar o que elas estão dizendo, mas nem tudo que elas dizem procedem da palavra de Deus, porque elas não confiam na palavra. O que eu estou querendo lhe dizer é que não gaste, não desperdice esse tempo que Deus tem nos dado de quarentena com assuntos que não têm valor eterno. Diante do quadro que estamos, não deixe que esses assuntos presentes lhe tire o foco da busca do reino de Deus. Não deixe que esses assuntos presentes façam com que a sua luneta saia do foco, da direção do reino de Deus. Focalize sua atenção, focalize suas forças em buscar o reino de Deus e fazer a vontade dele. E você deve focalizar sua atenção no reino de Deus meditando nas Escrituras. Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já gastou o seu precioso tempo lendo a palavra de Deus? Buscar o reino de Deus é estar orando sem cessar, é estar buscando a presença de Deus em oração, orando por você, por sua família, orando pelos nossos governantes, aquelas pessoas que são dotadas de autoridades a quais Deus a deu, orando pelos cientistas que rapidamente o Senhor dê a eles, ilumine a mente deles de tal forma que eles descubram uma cura para esse coronavírus. Gaste tempo nisso. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é desfrutar da comunhão da sua família. Olhe o tempo em que o seu esposo agora está na sua casa. E eu sei que não há essa conversa não, que o povo diz assim, né? Eu não estou mais suportando o meu marido. Não. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, é uma bênção de Deus estar com a esposa e com os nossos filhos ao nosso lado. A cada minuto, a cada instante, estar aproveitando disso.
Desfrute desse tempo em ter comunhão com a sua família. Não gaste tempo em assuntos que vai tirar o seu foco do reino de Deus. Então, irmãos, deixe-me dizer uma verdade. Quando esse período de pandemia passar, quando realmente pudermos sair de nossas casas, sabe o que vai acontecer? Outro problema vai surgir, outro problema vai aparecer, a mídia vai cair em cima, os políticos vão se aproveitar disso e tentarão de todas as formas atormentar, atribular o povo. Agora, minha pergunta é: para onde você vai colocar a lente da sua luneta? Aonde a sua mente vai estar focalizada? No que vai estar focalizada? No que Deus diz em sua palavra? Ou você vai colocar seu foco nas palavras de homens incrédulos que só buscam as coisas terrenas? Eu sei onde vou estar focalizando a minha lente, direcionando a minha lente no reino de Deus, naquilo que Deus diz em sua palavra. É nisso que eu quero gastar tempo. Que o nosso Deus nos abençoe. Gaste tempo buscando o reino de Deus. Amém?